Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Nós estamos na nossa 18ª semana, capítulo 9, terceiro bimestre, transformações socioeconômicas da América Latina. Página 300, nós vamos falar sobre Cuba, tá? Cuba, território, população e clima, tá? Então, Cuba fica na América Central insular, tá? Ou seja, Cuba fica nas ilhas, tá? Inclusive as ilhas do Mar do Caribe, né? Conhecido como maior fabricação de charuto do mundo, tá? Onde já tem o país é socialista, tá? Teve um golpe militar liderado por, né, Fidel Castro, tá? Bom, a gente tem também, vamos marcar esse segundo parágrafo, quando fala que o território cubano, né, predomina o relevo de planícies aluvionais. O que são planícies aluvionais? São formações geológicas que se caracterizam por serem planos ou muito pouco inclinadas, tá? Forma-se pela deposição ao longo do tempo de sedimentos trazidos por um ou mais rios, tá? Criando um solo aluvionar constituído de argila, site, areia. É uma planície de inundação, tá? E é favorável para o plantio da cana-de-açúcar e da soja. Vamos marcar, tá? Os dois parágrafos. Aqui está mostrando Cuba é uma ilha, tá? Cuba é uma ilha. Vamos marcar também todo o parágrafo da página 300. Uma das maiores altitudes, Cuba está na região sudoeste, tá? Onde fica a Serra Maestra, tá? Ela fica a sudoeste da América Central insular. E o pico maior é o pico Del Turquino, tá? Vamos marcar também o último parágrafo. Por ela ser uma ilha, está perto de placas tectônicas, a gente tem furacões e também, né, instabilidade meteorológica. Também temos instabilidades tectônicas também, tá? Mas mais meteorológica, como ciclone, por conta da ação do oceano. E entra a CEI, a Comunidade dos Estados, né, Independentes. Em 2006, Fidel Castro deixa o governo por causa de saúde, ele fica muito doente, tá? Ele fica muito doente e depois ele acaba morrendo, tá? Então, vamos marcar esses dois parágrafos. Página 305, com a morte de Fidel Castro, tá? Então, entra quem? O seu irmão, Raul Castro, no poder. Aí, Raul Castro começa a ter uma liberdade de expressão para Cuba, tá? Ele libera a entrada de investimentos, criação de mecanismos, extinção, quebra de monopólio, fim de subsídio, vamos marcar. E com a entrada de Barack Obama em 2014, tá? A relação entre Estados Unidos e Cuba começa a ter uma relação mais amistosa, tá? A relação entre Raul Castro e Barack Obama
começa a ter uma relação mais amistosa. Então, acabou aquele embargo econômico de todos os países não mandar nada para Cuba, né? E aí, Cuba, né, até 2014, não tinha celular, não tinha carros de marca, era ainda a Aero Williams, ainda era a Lambretta, tá? Era assim, por causa do embargo econômico criada pelos Estados Unidos na época do presidente Kennedy. É importante, página 306, é importante você ler. Eu não vou ler para não perder muito tempo, né? Mas mostra que, né, a união entre os Estados Unidos e Cuba, tá? Né? Que fez com que hoje Cuba, né? Hoje Cuba tem internet, hoje Cuba tem fast food, porque Fidel Castro, né? Raul Castro, né? Acabou com esse embargo econômico frente ao Barack Obama, ok? Agora nós vamos falar sobre o Paraguai. Página 207. Paraguai faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com a Bolívia e faz fronteira com a Argentina, tá? Então, vamos marcar aqui na região oriental, tá? Na região oriental, que é essa região aqui, tá? A gente tem a bacia do Rio Paraná, né? Essa bacia do Rio Paraná, junto com o Rio Plata, é que a gente faz o quê? A hidrelétrica de Itaipu, que é binacional. Então, vamos marcar, tá? Na página 307, no espaço paraguaio, a gente tem planaltos e chapadas, e a bacia do Rio Paraná, tá? Todas elas é de origem vulcânica, e a terra roxa, né? Que é uma terra boa, né? Responsável pela prática do café, terra boa para o cultivo de café. Página 308, já na região ocidental, a gente tem o Grande Chaco, tá? A gente tem o Grande Chaco, que é uma porção de espaço inundável, é como se fosse um pantanal, tá? Ele alaga por período, tá? A extensão do Pantanal Mato Grossense, tá bom? Enquanto a gente do Brasil chama, tá? A gente chama Pantanal, tá? No Paraguai eles chamam de Grande Chaco. É uma região de planície inundada, tá bom? Bom, a especialidade comercial, né? A logística. Vamos marcar todo esse parágrafo, que o Paraguai faz fronteira com o Brasil, ao leste, né? E o Nordeste, com a Bolívia ao sul e o Sudoeste. Com a Argentina envolve o território do Sudeste e Sudoeste. Eu já falei para vocês, né? Então, a gente tem a Bacia Platina, né? A Bacia do Plata, né? Junto com o Rio Paraguai, né? E o Rio Paraná. E aí, a gente tem a influência do quê? Da hidrelétrica de Itaipu, que a gente vai falar, né, mais à frente. Então, Paraguai faz fronteira com o Brasil, Bolívia e Argentina. E isso faz com que, né, essa região, né, seja uma região de rodovias, tá? Seja uma região de influência atrativa para Cone Sul. Cone Sul são os países que fazem parte do Sul. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá bom? Página 309. Vamos falar da população do Paraguai. A maioria vive aqui, ó. Tá? A maioria da população se concentra na região sudeste e sul do país, tá? E tem a miscigenação. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo dos europeus com os descendentes, né, do povo que aqui habitava, tá? A gente também tem
imigrantes asiáticos também que foram atraídos, né, após, né, foram atraídos após o genocídio paraguaio, tá? Vamos marcar também o último parágrafo, que fala, país cujo foi disputada, foi por Portugal e Espanha, mas a Espanha ganhou, tá? Então, foram os espanhóis que ocuparam a região do Paraguai. Então, vamos marcar todo esse último parágrafo da página 309. Página 310. Esses indicadores, contudo, devem ser analisados como consequência de fatos históricos. Então, aqui a gente está mostrando, né, a imagem de uma paraguaia que chora ao ver um homem, né, um homem morto, né, numa batalha num campo, né. Por que teve essa batalha no campo? Por causa da guerra da independência do Paraguai. O que foi a independência do Paraguai? Foi no dia 15 de maio de 1811. Iniciou um processo de isolamento das demais nações sul-americanas, tá? Então, vamos marcar a construção do espaço, a independência, tá? Do Paraguai. Vamos marcar o primeiro e o segundo parágrafo, né? Então, o que foi a independência do Paraguai, né? Ela aconteceu, né, em 15 de maio, tá? De 1811. Iniciou o processo de isolamento das demais nações sul-americanas, tá? É importante a gente saber da construção do Paraguai, como é que foi, tá? A sua independência, né? Os espanhóis chegaram em 1587 e fundaram a cidade, né? Aí teve a invasão, teve, como foi aqui no Brasil, a miscigenação dos povos que ali habitavam com os espanhóis. Página 311. As rebeliões comuneras do século só tinha as revoluções, como eu falei, né? Que foi, né? Essa foi a independência do Paraguai, né? Em 15 de maio de 1811, que iniciou o processo de isolamento, tá? Das nações sul-americanas, tá? O que foi o genocídio paraguaio? Então, com a independência, eles começaram o quê? A brigar, a lutar. Então, houve o quê? Muitas mortes, né? Como tem na página anterior, a mulher aqui desolada vendo o homem, né, caído morto, né? Isso é o genocídio, tá? Paraguaio, tá bom? Por conta das guerras, ok? Vamos marcar todo esse parágrafo da página 311. Página 312, Geopolítica da Guerra do Paraguai. O que foi a Guerra do Paraguai? Foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul, tá? Foi travado entre Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, né? Socialmente, a população do Paraguai gozava de uma vida tranquila e trabalhavam pela terra, camponeses, tá? Até, vamos marcar o terceiro parágrafo. O Paraguai crescia independente, tá? Com um auxílio externo, claro, de outros países, né? Incentivado pelos governos Brasil e Argentina, começaram a pagar pedágios e bloquear. Aí isso houve o quê? Houve a Guerra do Paraguai, tá? Então, novamente, a Tríplice Aliança era Brasil, Argentina e o Uruguai, tá bom? Tá? Tudo para quê? Essa guerra se estendeu de 1864 até 1870, tá? Então, vamos marcar o terceiro parágrafo. Vamos marcar o quarto parágrafo quando fala da reação de Solano Lopes,
que foi radical na época, né? Era o presidente buscando, tá? Buscando o controle da Bacia do Prata, tá? E aí ele fala, morro com minha pátria. Essa foi a última frase, né, do Solano Lopes, tá? Aqui a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina, Uruguai. Então, o que foi a Guerra do Paraguai? Foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul, foi travado entre Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, e a guerra se estendeu de dezembro de 1864 a março de 1870. Página 313 está mostrando a geopolítica, né, do Paraguai, o Chaco, né, que ficava a Tríplice Aliança, né, isso aqui era tudo Paraguai, né, região do Chaco, a extensão, o avanço das tropas, a área de litígio, tá? E essa aqui foi a Guerra do Paraguai, tá? Página 314, espaço econômico atual, divisas paraguaias. Então, até hoje, a economia paraguaia depende da produção de agropecuária, né? Principalmente algodão, café, milho e soja, tá? Além disso, né, ele faz parte do Mercosul e tem, como eu falei para vocês, uma hidrelétrica que ela é binacional, tá? Ela é tanto do Paraguai quanto a do Brasil. Então, vamos marcar esses dois parágrafos. Hoje, o Paraguai vive, tá? Do algodão, do café, do milho e da soja, tá? E também, tá? Vive também do dinheiro do quê? Da hidrelétrica de Itaipu, que ela é binacional. Ela fica entre o Brasil e ela fica entre, tá, o Paraguai. Página 315, agora vamos falar sobre o Uruguai. O Uruguai faz fronteira com o Brasil e a Argentina, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que o Uruguai é o menor país que compõe o Mercosul, né? Mercosul é Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, tá? Vamos marcar também, tá? Embaixo do mapa, sua natureza marcada por relevo de ondulações suaves, denominado de coxilhas. O que são coxilhas? É uma colina localizada em regiões de campos, podendo ter pequeno ou grande elevação, em geral coberto por pastagens. É aí que eles fazem a criação de gado extensivo, nas coxilhas, tá? Vamos falar agora do relevo uruguaio. Ele é recoberto de campos, tá? Então, ele tem muitos pampas. Pampas é a mesma coisa que pradarias, tá? O solo, ele é liso, tá? Ele é plano, tá? Então, e tem um clima temperado. Vamos marcar todo esse parágrafo do relevo uruguaio da página 315, que termina na página 316. Página 316, né? Que alimentam de redes de drenagem, principalmente dos rios. Então, aqui está mostrando o relevo. Vocês veem que pouco se tem altitude, é mais relevo que plano, tá? A colonização, a colonização na página 316 e tradicionalismo. Bom, também foi colonizado pelos espanhóis, tá? Então, vamos marcar todo o último parágrafo, tá? Os espanhóis, percebendo a aptidão da região, introduziu o gado bovino, tá? Então, ele vive também além da agricultura, ele vive também, né, da pecuária, que é o gado bovino, tá? Vamos marcar o último parágrafo da página 316. Página 317
Vamos marcar todo o primeiro parágrafo quando fala de Montevidéu em 1726. O que foi província Cisplatina, tá? Então, é uma província do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? E posteriormente do Império do Brasil. A província correspondia ao atual território do Uruguai. A separação ocorreu em 1825, com a independência do território, que formou a República Oriental do Uruguai, tá? Graças à província, o quê? Cisplatina. Ah, foi um conflito? Não, não foi o conflito, tá? Foi um pacto, tá? Um pacto, tá? Um pacto nacionalista apoiada, tá? Por Juan Antônio. Então, o que foi a província Cisplatina? É uma província do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, também que fica em Portugal, tá? E posteriormente do Império do Brasil. A província correspondia ao atual território do Uruguai. A separação ocorreu em 1825, com a independência do território, que se formou Uruguai. Aqui a foto da independência do Uruguai. Página 318. O mais europeu país da América Latina, apesar de ser o menor, tá? Ele concentra uma população, tá? Praticamente europeia. A construção dela é majoritariamente europeia, descendente de espanhóis e italianos. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Então, quando você vai para o Uruguai, você acha que você está num país europeu, né? Porque ele tem características espanhóis na sua construção e italiana, tá? Espaço econômico, né? A pecuária. Como o relevo é todo ele de coxilhas, né? Que é uma colina localizada em região de campos, podendo ter pequena ou grande elevação, ele é ótimo para a pecuária extensiva. O que é pecuária extensiva? O gado é criado solto no pasto. Então, vamos marcar o último parágrafo da página 318, que termina na página 319. Página 319, desenvolvimento social, né, dentro da América, e aqui está mostrando a pecuária, tá, extensiva. O que é pecuária extensiva? O gado é criado solto, tá, solto no pasto, tá? Então, vamos marcar, né, o segundo parágrafo quando diz: possuidor de maior rebanho bovino desde a década de 50, o Uruguai perdeu o fôlego econômico quando os preços da carne começaram a cair, tá? Então, atualmente, a Suíça ela é conhecida como a Suíça da América do Sul, porque é um país que tem características europeias, tá? Então, ela vive da agropecuária, ela vive do cultivo de trigo, soja, arroz e milho e também da criação de gado bovino, tá? Vamos para o cenário 4, Colômbia, território. Uma Colômbia que já é, né, complicada. Então, vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo. A Colômbia foi descoberta por Américo Vespúcio, tá? Nas grandes navegações. Na época, a região, a Venezuela, né, fazia parte, né, Colômbia, né, na época, a região fazia parte da Venezuela, Colômbia, hoje não faz mais, se separaram, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro e segundo parágrafo. E na página 320, a gente está vendo Colômbia.
Colômbia faz fronteira com Venezuela, faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com o Peru, faz fronteira com o Equador e faz fronteira com o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, tá? Então, a gente tem aqui Colômbia. Então, o espaço social, vamos falar da população, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, que tem 49 milhões de habitantes. A Colômbia é a segunda maior população da América do Sul. E ela está na Cordilheira dos Andes, tá? Isso aqui, tudo aqui, ó, é a Cordilheira, aqui, é a Cordilheira dos Andes, tá bom? Aí, vamos marcar até a população colombiana. Página 321, Colômbia, densidade demográfica. Então, a gente está vendo que, olha como é que ela é muito populosa. O claro é muito populoso, tá vendo? Ó, principalmente os países que fazem fronteira com Venezuela e com o Brasil, tá? As partes mais escuras são menos populosos. Então, vamos marcar o primeiro parágrafo do espaço econômico, principais produtos da Colômbia, tá? Além do petróleo, tem o carvão mineral, tá? Além do petróleo, tem o carvão mineral, que todo ele é para a exportação. Além desse extrativismo mineral, nós também podemos destacar, vamos marcar o segundo parágrafo, o extrativismo, né, vegetal, que é o cacau, que é o chocolate, o café, cana-de-açúcar, banana e algodão, milho, cuja é para atender a necessidade do mercado interno, ou seja, para atender a necessidade, tá, dos países, tá, que fazem fronteira com a Colômbia, ok? Vamos marcar, então, o primeiro e o segundo parágrafo da página 321. Página 322, o espaço natural, nós temos La Costa Carimbenho, por causa do Mar do Caribe, e aqui La Costa do Pacífico, por causa do Oceano Pacífico, tá? E aqui eu tenho a região andina, lembra que eu falei? Então, essas são as principais regiões, tá, da Colômbia. Então, quero que vocês marquem na página 322 La Costa, tá, que termina na página 323, tá? Todo o parágrafo, tá? Quero que vocês marquem também a região andina, tá? Como eu já expliquei para vocês. Quero na página 324 que marque a Cordilheira Oriental, que eu já mostrei para vocês. E os llanos, né? Que são formados por ambientes úmidos, principalmente formados por rios. Aqui o clima llanos caracteriza por duas estações bem marcadas, chuva ou seca, tá? Vamos marcar. Bom, ainda na página 324, a gente vai falar da conquista do espaço, tá? Essa conquista é após a chegada de quem? Dos nossos colonizadores. Quem foram os colonizadores? Os espanhóis. Os espanhóis que colonizaram quem? Toda a Colômbia, tá? É importante a gente saber disso. Tanto o Paraguai, quanto o Uruguai, quanto a Argentina também foram colonizados pelos espanhóis, tá? Então, os primeiros, né? A primeira cidade foi a Cartagena, tá? Cartagena é que impulsionou a região dos Andes, das Cordilheiras dos Andes, que eu já mostrei para vocês, tá? Anteriormente. Então, vamos marcar esse primeiro parágrafo, o segundo parágrafo que vai para a página 325. Página 325. Esses colonizadores trouxeram para a gente esse modelo de plantation, tá? Que é o plantio de um só alimento, que sempre com destino de quê? O destino de levar para a metrópole, tá? Sempre com o objetivo de exportar, tá? Isso é importante
vocês saberem, sempre com o objetivo de exportar. E aos poucos foram descobrindo, né, ali na Colômbia, jazidas minerais, como esmeralda, ouro, prata, tá? É importante, tornando-se uma das mais promissoras do Império Espanhol, tá? Toda essa matéria-prima ia para onde? Toda essa matéria-prima ia para a Espanha, tá? Então, vamos marcar, né, a continuação desse parágrafo. E quando vamos marcar o segundo parágrafo, quando fala da independência, foi criada a Grande Colômbia. O que foi a Grande Colômbia? Estabelecido em 1819 pelo Congresso reunido na cidade de Angostura, através da Lei Fundamental da República pela União da Venezuela e Nova Granada, em uma só nação, sob o nome de República, né, da Colômbia, tá? Então, a Grande Colômbia foi a sua independência, e quem foi o responsável por isso foi o Simão Bolívar, tá? Ele que foi o responsável por, né, pela Colômbia, pela Venezuela, tá? Serem independentes, Chile, tá? Fazendo esses países serem o quê? Independente através dessa Grande Colômbia, tá? Então, a Grande Colômbia, ela foi estabelecida em 1819 pelo Congresso reunido na cidade de Angostura, tá? Através da Lei Fundamental da República, pela União da Venezuela e da Nova Granada, em uma só nação, com o nome de Grande, né, Colômbia, tá? Então, vamos marcar a independência, tá? Então, aqui a gente está vendo a Venezuela, a Colômbia e o Equador, né? E aqui, ó, é o Panamá, né, que fazia parte da Colômbia, né, que também ela se desmanchou e virou e ficou sendo um país da América Central continental, tá? Bom, vamos marcar todo esse parágrafo. Vamos para baixo, espaço dividido. Vamos marcar o último parágrafo quando fala internamente narcotraficantes e guerrilheiros. Agora a gente vai falar do narcotráfico na Colômbia. Vamos marcar o último parágrafo da página 325. Página 326. O que foi o narcotráfico na Colômbia? Bom, o narcotráfico na Colômbia, ele refere-se à evolução histórica da produção e da distribuição de drogas ilícitas com efeito psicotrópicos na Colômbia, desde os seus inícios até a atualidade, tá? Então, o narcotráfico aqui, ó, tá mostrando, ó, a plantação de cocaína, tá? De coca, tá? Então, o narcotráfico, desde os primórdios, tá, se evoluiu, mas começou a ter uma incidência maior na metade do século XX, tá? Em especial em 1950, tá? E vamos marcar todo o primeiro e o segundo parágrafo, tá? A coca é o principal ativo, né? É o principal efeito psicotrópico que é utilizado até hoje no mundo, tá? Então, a Colômbia, ela vive, os guerrilheiros vivem do quê? Da coca, da produção da cocaína, tá? Vamos marcar ainda na página 326, embaixo da figura, do segundo parágrafo, que fala: de planta andina sagrada, a coca virou cocaína, uma das drogas mais consumidas pelo mundo. E da onde é que sai essa cocaína? Do narcotráfico da Colômbia. E aí entra o cartel de Medellín. O que é um cartel de Medellín? É uma rede de traficantes de drogas muito bem organizadas, originária na cidade de Medellín e Cali, que fica na Colômbia, tá?
Daí surge a palavra cartel, que é uma rede de traficantes. Então, vamos marcar o segundo e o último parágrafo da página 326. Página 327 está mostrando a figura, né? Falando que depois do Iraque, a Colômbia chegou a ser o país que mais tinha tropas militares norte-americanas em seu território. Para quê? Tropas americanas para coibir esse narcotráfico, para coibir esses cartéis, tá? Quem são esses cartéis? É uma rede de traficante de drogas. Então, vamos marcar. Hoje, a produção dos cartéis de coca são combatidas, não só pelo governo colombiano, como várias instituições, né, para acabar. Mas, ainda assim, a Colômbia manda, tá? Bom, aqui tá mostrando o quartel de Medellín, tá? Ó, Cali, ó, tem um Bela Vista. E ainda, mesmo assim, a Colômbia manda cocaína para Venezuela, para Quito, para o Brasil, tá? Através das fronteiras. Ainda na página 327, vamos marcar a história política da Colômbia como as demais países da América Latina da independência. Vamos marcar que termina na página 127, que a titia vai explicar. Página 328, vamos terminar, tá? Que a titia vai explicar para vocês o que foi a Guerra dos 1000 Dias, tá? Então, a Guerra dos 1000 Dias foi uma guerra de 17 de outubro de 1899, tá? A 21 de novembro de 1902. Presta atenção, a Guerra dos 1000 Dias. Foi uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Pessoa com pessoa, tá? Que devastou a República da Colômbia entre 1899 a 1902, tá? Resultou na vitória do governo e na separação do Panamá. O Panamá se separou da Colômbia em 1903, tá? E aí, em 1903, o Panamá conseguiu se separar da Colômbia e, com isso, a nova nação se tornou uma república independente, sempre apoiada por quem? Pelos Estados Unidos, tá? Isso foi a Guerra dos 1000 Dias, tá? Repetindo que foi a Guerra dos 1000 Dias. Foi uma guerra de 17 de outubro de 1899 a 21 de novembro de 1902. Foi uma guerra civil. O que é guerra civil? Pessoa com pessoa, que devastou a República da Colômbia entre 1899 e 1902 e resultou na vitória do governo e na separação do Panamá em 1903, tá? Em 1903, o Panamá conseguiu se separar da Colômbia e, com isso, a nova nação se tornou uma república independente apoiada pelos Estados Unidos. Aqui fala, né, da violência, do conflito sangrento, né, e isso que foi a Guerra dos 1000 Dias, tá? Vamos marcar o quarto parágrafo quando fala do perigo comunista, né, que os Estados Unidos, sempre os Estados Unidos apoiam a guerra porque ele vive disso, tá? Então, o que foi o Plano Laço? O Plano Laço foi um acordo bilateral entre os governos da Colômbia e dos Estados Unidos, concebido em 99, tá? Foi um projeto, gente, pela paz, tá? Então, esse Plano Laço foi um plano feito entre os Estados Unidos e a Colômbia, tá? Com o objetivo de pacificar, ter paz, tá? Vamos marcar também o quinto parágrafo, quando fala rapidamente, né? Os norte-americanos, né, os fuzileiros, foram para lá para invadir os narcotraficantes, tá? Para invadir os guerrilheiros, né? Que eles lutavam, né, contra também implantar o socialismo, tá? Os norte-americanos, tá?
não queriam que a Colômbia fosse socialista, então ajudou a Colômbia, porque nem todo mundo, né, gostava desses grupos guerrilheiros, tá? Então, o grupo estadunidense foi para lá para acabar com o cartel de Medellín, tá? Vamos marcar também o penúltimo parágrafo quando fala: o maior deles é FARC, as Forças Armadas Revolucionárias, tá? Então, o que são as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia? Ele é conhecido como Exército, tá, do Povo, também conhecido pelo acrônimo FARC ou FARC-EP. Foi uma organização paramilitar de inspiração comunista, autoproclamada guerrilheira revolucionária, e lutavam pela implantação do socialismo na Colômbia. Por isso que os Estados Unidos interviu, porque os Estados Unidos não queria mais um país socialista na América. Já não falava com Cuba, né? Então ele não queria mais outro país. Por isso que ele interviu, né, com soldados norte-americanos para acabar com essa guerrilha, com esses guerrilheiros, tá bom? Então isso aqui é importante, né? As Farc eram consideradas uma organização terrorista pelo governo da Colômbia, tá? Vamos marcar o último parágrafo que fala: com o fim do Bloco Socialista, no final de 1980, né, que foi 1989, as Farc vem recebendo ajuda, a ajuda que recebia começou a cair, ou seja, começou a o quê? A diminuir. Então, vamos para a página 329. Aí na página 329 é a continuação da 328. Não existia e Cuba cambaleava também sem ajuda da URSS, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que as Farc começaram o quê? A criar um outro termo de guerrilheiros. Eles resolveram fazer o Exército de Libertação Nacional, tá? Eles resolveram criar esse Exército de Libertação, tá, nacional. Então vamos marcar o primeiro parágrafo, né? Esse aqui é o segundo parágrafo, que é o segundo maior grupo de guerrilheiros da Colômbia, tá? Que é o Exército de Libertação Nacional, criado em 7 de janeiro de quê? De 1965, por Fábio Vaz Castanho, tá bom? Bom, o Exército de Libertação Nacional da Colômbia é uma organização guerrilheira colombiana e é inspirada, tá, no comunismo, tá? E de caráter político-militar, criado em 7 de janeiro de 65 por Fábio Vázquez Castano, inspirado pela experiência bem-sucedida da Revolução Cubana, tá? Ele quis fazer a mesma coisa que Fidel Castro fez, tá? Uma parte significativa dos rendimentos da ELN, né? Ou seja, Exército de Libertação Nacional, vem de impostos de guerra. Que impostos de guerra é esse? Tá? É o que sujeita as campanhas petrolíferas, sequestro, a troco de resgates, descobertas desde o início de 1970, né? O Exército de Libertação Nacional é responsável pela maioria dos sequestros da Colômbia, tá? Mesmo os Estados Unidos estando lá, ainda o ELN progride. Vamos marcar o segundo parágrafo, ao contrário das Farc, né? O ELN não se envolve com narcotráfico. Ele, enquanto os Farc faz contrabando de coca, o ELN, ele sequestra, tá? Ele pega companhias petrolíferas, troca aquela pessoa por sabota, troca por dinheiro, aquela pessoa que ele sequestrou, tá? As Farc, narcotráfico. Já o ELN, o Exército de Libertação Nacional, ele não é traficante, tá? Ele pega pessoas e sequestra, se não der o dinheiro, mata na frente de todo mundo.
Vamos marcar o penúltimo parágrafo. Atualmente caçados por grupos paramilitares e soldados dos Estados Unidos e praticamente sem simpatia do povo colombiano, né? Ninguém quer, cara. Qual o país que quer ter um grupo de exército de libertação nacional que pega pessoas de outros países e mata pela televisão para todo mundo ver? Tá dando para entender? Aqui tá mostrando, então vamos marcar todo o parágrafo da página 139. Aqui tá mostrando na foto embaixo soldados americanos treinando soldados colombianos para combater as Farc, tá? Agora vamos falar da América Central, continental e a insular, né? Então, agora a gente vai falar da América Central, tá? Ela possui 7 países, tá? São esses países aqui, tá? Vamos marcar todo o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, né? Fala da extensão territorial, fala dos rios e vamos marcar o último parágrafo que fala do clima, né? Que é tropical, úmido e chuvas abundantes. Na página 331, tá mostrando, tá vendo, ó? A América, né? Insular, ó. Cuba, tá? Ó. Aqui, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, tá? Bahamas, são chamadas de Grandes Antilhas, tá? São chamados de Grandes Antilhas. E essas aqui pequenininhas, ó, Antigua Barbuda, São Cristóvão, Dominica, tá? Santa Lúcia, Barbados, são chamados Pequenas Antilhas, tá? Então, a gente tem as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas. Então, isso faz com que, né, a região seja uma região com chuvas abundantes e temperatura elevada, até porque ela está entre o oceano, tá? Oceano Atlântico, tá? Vamos marcar o primeiro, segundo, terceiro e o último parágrafo da página 330. Página 332, República das Bananas. Por que é a República das Bananas? É um termo pejorativo para um país normalmente latino-americano, politicamente estável e submisso a um país rico, e frequentemente com um governante corrompido, opressor, ou por uma junta militar e que tem uma abundância em banana. Então, vamos marcar o terceiro parágrafo, tá? Que, tá? A América Central, né, continental, começou com o tempo, né? As empresas estadunidenses começou a adquirir diversas partes dali, e aí ele deu o nome de República das Bananas. Por quê? Porque na América Central, tá? Tem a plantation, que os colonizadores, né, tanto espanhóis quanto portugueses, trouxeram para a gente. Açúcar, café, algodão, frutas tropicais, abacaxi. Mas a banana é o carro-chefe dos países da América Central continental, tá? Vamos para a América Central Insular, que se divide em Grandes Antilhas, tá? E as Pequenas Antilhas, como eu mostrei para vocês. Vamos marcar, tá? Esses dois pontos da página 332. Na página 333, está mostrando essa paisagem linda, que é ilhas de São Cristóvão, né, e Neves, que foram descobertas e nomeadas por Cristóvão Colombo, por isso que é São Cristóvão, tá? Na sua segunda viagem ao continente americano, tá? Natureza agressiva, né? Então, como é uma ilha, tá? Como é uma ilha, né? A América Central Insular, ela é de origem vulcanismo e tectonismo. Então, todas aquelas ilhas são de origem, tá? Vulcânica, tá? E ela foi construída no período, né, Cenozoico, mas na era Cenozoica, mas no período terciário. Hoje nós estamos na era Cenozoica, mas do período quaternário. Então, essas ilhas, elas são umas ilhas
novas. A gente fala que são dobramentos modernos. E o clima é tropical, quente e úmido, tá? Então, por isso que é uma natureza agressiva, que todas as ilhas da América Central Insular, ela é de origem vulcânica, tá? Aí aqui tá falando da República da Banana 2, tá? Por causa, né, do Novo Mundo, né? Porque a América era conhecida como Novo Mundo, né? E por conta de tanta banana que o continente, né, americano insular tinha também, tá? Então tinha a República da Banana 1 na América Central continental e a República da Banana 2 na América Central insular, tá? Que é a plantation e toda a plantation com o objetivo de quê? Exportação. Página 384, com os anos, né, outras nações europeias começaram a ir para a América Central, continental e insular por conta das suas produtividades. Então, a Inglaterra pegou, a Holanda pegou, a França pegou. Lembra das Guianas, né? Guiana francesa, a França, o Suriname era da Holanda e a Guiana era da Inglaterra, tá? Eles também pegaram um pouquinho, tá? O Haiti, os franceses pegaram, eles falam francês, tá? O Haiti, Trinidade e Tobago, Jamaica também, tá? Já Cuba, República Dominicana, foi pelos espanhóis, tá? Então, esses europeus também quiseram dominar quem? Quiseram dominar tanto a América Central continental como a América Central insular. Página 385, o processo de independência da maioria dos países dessa América, né, foi no século XIX, tá? No Haiti foi revolta, né? A maioria foram conflitos armados, tá? Para ficar independente, tá? Bom, vamos para o nosso último cenário, que fala da produção agropecuária e a fome nos países latinos, né? Todos os países da América Latina são países o quê? Subdesenvolvidos, são países que dependem da sua agropecuária para exportação. Então, vamos marcar todo o parágrafo da página 386, né? Que apesar de todos os países latinos, né, terem grandes matérias-primas, tanto em extrativismo animal como vegetal ou mineral, mas mesmo assim ainda há fome no mundo, causada, né, por baixo nível de renda da população, tá? Às vezes até mais que a África do Sul, tá? A África, o Sul da Ásia e a América Latina. E eles aproveitam que nós somos pobres e nos escravizam com mão de obra o quê? Barata, especializada, mas barata, tá? Página 337, tá? Vamos marcar o segundo parágrafo todo quando fala da plantation, que foi isso que os colonizadores, né, fizeram com todos os países que eles exploraram aqui da América Latina, né? Qual o objetivo da plantation? A exportação, tá? A exportação. Então, vamos marcar. Isso aqui são tudo que a América Latina produz, tá? Vamos marcar. Página 388, vamos marcar o primeiro parágrafo, que diz que é comum encontrar nas populações de baixa renda adultos com sobrepeso e crianças desnutridas, tá? Isso é por conta de quê? Falta de proteínas, né? E tem muitas crianças que não conseguem chegar, né, aos 5 anos, né? Ela até morre ou fica muito pesada, tá? Esse é um problema dos países da América, né, Latina. Para casa, página 339. Para casa, página 340. Para casa, página 341. Para casa, página 342. Beijo, meus amores. Ficam com Deus.